Seu Antônio está me ouvindo? Sim, senhor. Nome completo do senhor, por favor. É Antônio Genésio Fernandes da Silva. Nome dos seus pais. Raimundo Justino da Silva e Maria do Socorro Fernandes. Sua idade. 56 anos. Profissão e escolaridade. Eu sou policial militar aposentado e tenho um segundo grau Policial militar. completo. O senhor tem filhos? Se sim, de qual idade? Sim, tenho 5 filhos. O mais velho com 37 e o mais novo com 29. Tá certo. O senhor reside em qual cidade, estado? Estado da Bahia, em Barreiras, Bahia. O senhor já foi processado alguma vez antes desses fatos? Não, senhor. Tá. O senhor, seu Antônio, superada essa fase de qualificação, tem o direito de permanecer em silêncio ou responder apenas as perguntas que lhe interessarem. Gente, não é esse aqui o réu, tá? O réu não é esse. Esse aqui é o advogado. O réu é o que tá do outro lado, tá? É que eles estão cortando ali, o cara sai da imagem. Esse aqui é o advogado. As do juiz, o senhor vai responder? Posso, sim, senhor. Então tá bom. O senhor é acusado, seu Antônio, de praticar incitação ao crime e associação criminosa, né? Em síntese, porque até 9 de janeiro, em frente ao QG do Exército de Brasília, o senhor incitou publicamente animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Mesma oportunidade em que o senhor se associou com as demais pessoas que lá estavam para praticar crimes contra a ordem democrática de direito. O seu Antônio, o senhor esteve no QG, o senhor ficou acampado lá. Se sim, por que estava lá? O senhor pode explicar, por favor? Sim, senhor. Excelência. Eu não estava acampado no QG. Certo. A primeira denúncia que recebi tem relatando o fato de 12 de novembro de 2022. E esse fato anexando ao fato do 8 de janeiro. Só que em 12 de novembro eu me encontrava na cidade de Salvador. Eu fui para o nascimento de um filho, o tratamento que eu faço, que é tratamento psiquiátrico que eu faço desde 2004, acompanhado por uma psiquiatra em Salvador. E de Salvador eu retornei dia 6 de janeiro, quando, de repente, liguei no dia 7 e recebi a ligação de um amigo que disse: Genésio, vamos a Brasília. Como eu tenho um filho que joga futebol na cidade de Bauru, São Paulo, e eu estava com pouco dinheiro devido também aos gastos com tratamento, com medicação, com viagem para Salvador, eu fui até Brasília, não para aquela manifestação em si, eu fui como se fosse pegando uma carona para aliviar os meus gastos para ir a São Paulo. Cheguei lá, dia 8, eu não tive nada a ver com esse... Eu não entendi, ele foi pra Brasília pra ir pra São Paulo? É caminho, gente? Esse 12 de novembro que eu vi pela TV, que tocaram fogo em ônibus, essas coisas, eu não me encontrava em Brasília, em momento algum, no mês de novembro. Cheguei em Brasília dia 8 de janeiro de 2023. Cheguei por volta das 11 horas da manhã. Chegando 11 horas, já estava o pessoal reunido para descer. Eu não sabia qual era a pauta, eu só fui para mim como curioso mesmo e como uma economia. Só fui pra mim, não sei o que, aí eu já dava um ano, já era só pelo mim aí. O que eu ia fazer? Ah, mas ele acha que é do povos originários, né? Aí ele pode. É R$ 150 mais ou menos que eu ia economizar. Uma economia que me custou caro e está me custando caro. Mas só que, quando eu cheguei lá, já estavam prontos, o pessoal já querendo descer. Quando foi umas 11h30, mais ou menos, eles desceram. Mas como eu não tinha comido nada, né? Parei um tempo para... Mano, que história, eu não entendi nada. Eu tô perdido na história dele. Ele já falou de filho que tava nascendo, e o filho dele é grande, e agora ele falou que tava pegando uma carona pra ir pra São Paulo e passava por Brasília, pra economizar dinheiro da passagem. Não tô entendendo nada.
comer alguma coisa. Tinha uma barraca que estava despachando alimentação. Mas, seu Antônio, só deixa eu interromper o senhor um pouquinho para eu entender melhor. O senhor veio para Brasília... Ah, não era só eu que não estava entendendo, o juiz também não estava entendendo nada também. Você falou no dia 8, é isso? Cheguei no dia 8, 11 horas da manhã. O senhor veio de ônibus? De ônibus, foi. De uma carona no ônibus. O senhor pagou para vir? Não, senhor. Paguei não. Como é que o senhor soube que haveria ônibus para Brasília e que o senhor poderia vir sem pagar? Quem que divulgou essa informação para o senhor? Foi rede social? Como é que foi? Não, senhor. Inclusive, esse rapaz que me convidou, ele perguntou se eu ia. Eu não ia. Mas aí, como eu estava programando essa viagem para São Paulo... Tudo bem. Eu só perguntei como é que... O Celso Natali falou assim, Vitor, eu explico. O filho dele fazia cambucas que a mulher falou. Cambucas estranhas e ele precisava ir ao dentista. Aí misturou tudo, né? O senhor soube, você foi por um amigo, é isso? É isso. Aí esse colega meu, por nome Charles, ele disse, Gené, você está indo no ônibus, você está indo para Brasília, para o movimento lá em Brasília. O senhor Antônio, o senhor sabia que esse ônibus, se é que assim era, ele era ocupado por manifestantes que vinham para Brasília ou o senhor também não sabia? Vossa Excelência, eu vou lhe dizer, todas as viagens que o povo de Barreiras foram dessa forma. Convocavam o pessoal e o ônibus pegava-se aqui na igreja, de frente à igreja. Mas era para minha pergunta. Porra, mano, responde a pergunta. O senhor é policial. Responde a pergunta. Trouxe, foi lá pro outro lado para não responder a pergunta. Foi. O senhor sabia que havia manifestantes no ônibus vindo para o QG ou não? Não, que eu sabia assim que tinha esses manifestantes. Na verdade, foram umas 20 pessoas só nesse ônibus. Não foi. Ele não sabia que tinha manifestante lá. Não, o cara é policial. Tu imagina a policial assim, o quê? Hein? Não sabia, eu não vi. Imagina, policial trabalhando desse jeito, não sabia nada de nada. Aí o senhor veio para Brasília, em tese, para uma questão relacionada ao seu filho, correto? O senhor queria pegar um transporte... Justamente, eu ia para São Paulo. Aí aproveitei essa carona, por causa dos meus gastos, eu estava sem muito dinheiro. Mas a sua vinda a Brasília se devia... Gente, como é que o... Gente, não fica contramão você ir da Bahia pra Brasília. É Bahia, né? Acho que é Bahia que ele veio. Da Bahia pra Brasília, sei lá. Não é um caminho meio estranho de Brasília pra São Paulo? Cara, eu não consigo entender uma parada dessa, gente. E é uma questão do seu filho, é isso ou tô errado? Isso, justamente. Era uma passagem que eu gosto, sempre gostei de participar desses movimentos, mas não nessa proporção que foi. De jeito nenhum. Puta, ele se enrolou. Meu Deus, não é mais... olha lá, ele se enrolou. Ele não é mais pelo filho. Agora ele falou que gostava de participar dos... Putz, ele se enrolou. Olha aqui. Mas a sua vinda a Brasília se devia a uma questão do seu filho, é isso ou tô errado? Isso, justamente. Era uma passagem que eu gosto, sempre gostei de participar desses movimentos, mas não nessa proporção que foi. De jeito nenhum. Então, mas aí que é minha dúvida. O senhor veio para participar de algum movimento ou veio por alguma razão relacionada ao filho, que não tem nada a ver com o movimento? É isso que eu queria entender. Justamente. Eu fui mais para ir para São Paulo, para pegar uma carona para evitar mais gastos para mim, que daqui de Barreiras para Brasília dá em torno de R$150. Já era uma economia que eu ia fazer. Aí no domingo, no sábado, 8 foi sábado, no dia 8... Pegou, na verdade, eu não entendi. O senhor pegou um transporte de Barreiras para Brasília para não pagar e depois pegar um para São Paulo, é isso? Para São Paulo, eu ia pegar 3 horas da tarde. Aí o senhor economizaria o deslocamento de um trecho. Tá. Isso, de um trecho da... E o senhor chegou, quando o senhor chegou em Brasília, o senhor foi até o QG? Descemos lá no QG. Esse ônibus parou de frente ao QG, só que não entrou no QG, parou lá de frente. E o senhor permaneceu lá por quanto tempo? Aí eu fiquei de 11 horas da manhã até mais ou menos 1h da tarde, que foi a hora que eu saí de lá. Porque eu estava com fome. Por que o senhor ficou lá essas horas todas? Porque eu estava com fome, eu não tinha comido nada aí, lá estavam despachando comida. Mas o pessoal já tinha descido umas 11h40, umas 11h30 para 11h40, assim. Caraca, mano. Olha, o objetivo dele era ir para São Paulo. Ponto.
Qual era o seu objetivo? Eu só queria ir pra São Paulo. Só ir pra São Paulo. Ele tava na Bahia. Ele pega um ônibus com um monte de manifestante pra Brasília. Tipo assim, já tudo errado já. Ele vai lá, pega um ônibus de graça pra ir pra Brasília. Vai pro lado, né? Vai pra Brasília. Para em frente a um quartel-general pra fazer um lanche. Fica até 1h da manhã pra depois pegar um ônibus pra São Paulo. Gente, não faz o menor sentido. Não é à toa que ele foi condenado, né? O pessoal, todos que estavam no QG já tinham descido, mas ficou uma parte da alimentação, no caso que fomos nós que chegamos Isso naquele no horário. dia 8, né? Isso no dia 8. Esse pessoal que desceu, que o senhor está falando, é o que desceu para quebrar tudo lá embaixo, é isso? Não, Na Praça dos agora, Três Poderes. olha, quando eu cheguei, Excelência, eu cheguei por volta no local por volta de 3h40 para 4h da tarde, 16 horas. Horário maravilhoso, né? Horário que tava acontecendo a barbaridade, a barbárie. Já estava o movimento todinho. Quando Já tinha acontecido. Quando o senhor chegou lá e soube que essas pessoas tinham descido, o senhor soube depois que elas tinham quebrado o Congresso, o Supremo, etc., entrado nos prédios públicos, ou também não soube? Ô, Excelência, eu vou dizer ao senhor, eu soube que eles tinham entrado nos prédios, mas a proporção e aquela quebradeira que houve, eu só vim saber depois de quase 2 meses. Entendi. Eu não sabia que tinha acontecido tudo aquilo. Caraca, meteu essa mesmo? Depois, só soube que quebraram lá depois de 2 meses. Tá mal, hein, de informação, hein? Não sabia que tinha acontecido. Tinha acontecido. acontecido quebradeira, mas não naquela proporção. Não soube. O senhor, nessas horas que permaneceu, segundo o senhor, lá em frente ao QG, o senhor pôde notar que as pessoas, na sua maioria que estavam lá, estavam protestando contra as urnas, o resultado da eleição, pedindo intervenção militar, golpe de Estado, AI-5, etc. O senhor soube disso? O senhor ouviu faixa, Não, viu cartaz? Não, senhor. Não. Aí ele não viu. Gente, o QG era só faixa. Só faixa. Tudo era coberto por faixa. AI-5, Bolsonaro, intervenção militar, tinha esquema de como fazer. Gente, ele falou que não viu nada. O cara é policial, não viu nada. Não viu nada, nada, zero. Vossa Excelência. Tá certo. De forma alguma. Nem comigo, no meu pensar, fosse esse o protesto. Na verdade, eu tenho um ditado popular que diz assim: eu fui de gaiato no navio, porque eu não sabia o que ia ser feito, o que iria acontecer, o que estavam planejando, eu não soube dessas coisas. Eu não participei de nenhum momento, assim, de palestra deles, que não deu nem sequer tempo. Nossa, meteu essa. Não deu tempo. Palestra Quando eu cheguei, eles já estavam saindo. Palestra de quem? Do povo que... Que porra de palestra é essa? Peraí, eu não entendi. Esse é o protesto. Na verdade, eu tenho um ditado popular que diz assim: eu fui de gaiato no navio, porque eu não sabia o que era que ia ser feito, o que era que iria acontecer, o que estavam planejando, eu não soube dessas coisas. Eu não participei de nenhum momento, assim, de palestra deles, que não deu nem sequer tempo. Não deu tempo. Quando eu cheguei, eles já estavam saindo. Palestra de quem? Se você não viu nem as faixas e nem sabia do que se tratava, como é que você tá falando de palestras deles? Do que você tá falando? O juiz nem falou sobre isso. Do povo. Ninguém tocou em assunto de palestra, mas você sabia que tava tendo palestra lá e não viu nenhuma faixa? Que estavam acampados, eu não participei de nenhuma palestra, eu não ouvi convocação nenhuma, eu não ouvi nada porque não deu tempo. Quando eu cheguei, 11 horas, Nilza, infelizmente ele pegou 1 aninho só de cana. Eles já partiram para... Desceram para... Então já encaminho para a doutora Procuradora da República para dizer se há perguntas. Boa tarde. Gente, a Sueli pediu para eu ver se deu certo aqui o... Deixa eu ver aqui se a gente conseguiu para pagar os advogados. Tava faltando... Quanto que tava faltando? Tava faltando acho que 2.000, né?
Meu Deus do céu, gente. Maravilhoso. Ó, peraí, gente, olha. Hoje é dia 6, tá? Eu recebi aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24 Pix, tá, gente? E eu vou dizer pra vocês, deixa eu ver aqui. Gente, deu certo e passou um pouquinho, passou acho que R$ 200 aqui. Gente, muito obrigado, gente, muito obrigado. Os advogados desse mês estão pagos, já tá aqui, já recebemos. E eu vou mais uma vez agradecer a uma pessoa chamada Rosana, tá? Porque desses 24 Pix aqui, gente, mais da metade foi a Rosana que deu em um Pix só. Tá bom? Mas eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que fale o nome dela. É aquela Rosana que eu sempre falo pra vocês, que eu nunca falei o nome dela inteiro aqui, porque eu não sei exatamente se ela quer que dê, tá? Mas só ela deu mais da metade, tá? E eu quero agradecer muito, tá? A Nara ajudou também, o Francisco, maravilhoso, que é o nosso Chico Neto, tá bom? O Osvaldo, muito obrigado. A Sueli, muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, deu certo, gente. O que eu digo pra vocês é o seguinte, gente, eu tô muito feliz porque vocês me dão essa chance de ter bons advogados. Muito obrigado, tá, gente? Porque eu realmente já tava no vermelho esse mês para pagar os advogados. Já tinha dado até da minha conta para um deles, né? Já tava no vermelho. E eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que têm ajudado, tá bom? Recebemos aí até um pouquinho mais que o normal, né? 24 Pix aqui, tá bom? E eu agradeço a todos vocês, queridos. Muito obrigado. E tá pago aqui os advogados. Obviamente que eu vou falar pra vocês, né? Não é porque a gente pagou os advogados que vocês não precisam, a gente que para de precisar, né? Porque a live, ela precisa de mais ajuda para eu pagar contas daqui, né? Conta de luz, conta de internet, equipamentos, a minha própria vida, o tempo que eu dedico. Se vocês puderem ajudar, continue ajudando, tá bom? Mas eu fico meio que no desespero porque o mais importante aqui são os advogados, com certeza, tá bom? Mas eu agradeço muito, muito, muito todos vocês. Um beijo e obrigado por baterem essa meta aqui, tá bom? Muito obrigado pelo pessoal todo aqui que ajudou a bater essa meta aqui. Um grande beijo no coração, queridos. Obrigado. O senhor mencionou que pegaria ainda um outro ônibus para ir encontrar o seu filho. O senhor pegaria esse ônibus em que dia e horário? O senhor já tinha olhado passagem, alguma coisa? O ônibus, Excelência, sai de Brasília 3 horas, às 15 horas, sai de Brasília. A passagem de Brasília sai em torno de 300 e poucos reais. Com essa economia, daqui de Barreiras para lá, sai em torno de R$ 500 a passagem. Mas com essa carona que eu peguei, já diminuiu. Eu ficava em R$ 330. E aí, quando o senhor chegou em Brasília, o senhor disse que chegou 11 horas. O senhor foi na rodoviária? Não foi? Como foi? Não deu tempo de ir na rodoviária, porque quando nós descemos, quando desceu o pessoal, primeiro desceu, ficou uns que chegaram, inclusive esse ônibus que eu fui de Barreiras, ficamos para comer alguma coisa. Nós, depois do almoço, comemos rapidinho ali e descemos lá para a praça. Só que é uma distância muito grande. Foi eu, mais uma moça e um rapaz, e 2 senhores que ficamos muito para trás, porque além de eu estar com a coluna inflamada, o joelho doendo, tinha 2 senhores que a gente foi ajudando a levar. Gente, que história que não tem pé nem cabeça, ninguém perguntou nada disso, gente, nada a ver, é a história mirabolante do Ombus aí, meu Deus do céu. Esse movimento seria pacífico, esse movimento seria... Eu jamais pensei assim, eu digo, meu Deus, onde foi que eu entrei? Querido, você falou que nem estava sabendo, agora você está falando que achou que o movimento seria pacífico. O senhor já se contradisse umas 10 vezes no depoimento. O senhor foi para qual praça? Dos 3 poderes. Quando eu cheguei lá, já fui participar, fui ver, né, o movimento. Eu estava acompanhando sempre o movimento.
Fui ver, fui participar do movimento. Meu Deus do céu! Acabou com a defesa. Mas, sem saber qual era a pauta, eu não ouvi pauta, eu não ouvi eles falando do que se tratava. Eu só fui porque eu sou curioso, eu gosto da política, eu gosto. Ai, meteu essa do curioso. Ai, meu Deus do céu. De ver, de observar, e eu fui. Mas não fui exclusivamente para lá. Eu ia para São Paulo, porque eu tenho um filho que joga em São Paulo, Bauru, joga profissionalmente. E aí ele ia começar o campeonato dia 14. Eu digo, não, eu vou logo antes, vejo o movimento lá em Brasília, e de lá no outro dia eu vou para Bauru. Certo. Na cidade do senhor, tinha algum acampamento desse movimento? Ainda tinha barracas. O senhor frequentou esse acampamento em Barreiras? Não deu tempo, não deu tempo. Eu só fui no acampamento e já almocei e já desci. Não, o senhor não está entendendo. Eu entendi que o senhor chegou no acampamento em Brasília e logo depois desceu para a Praça dos Três Poderes. Eu estou perguntando se na sua cidade, o senhor é de Barreiras, não é isso? Sim, senhora. Na sua cidade, tinha algum acampamento também desse movimento? E se tinha, se o senhor frequentou esse acampamento? Olha, eu não soube que aqui em Barreiras teve, porque eu estava em tratamento, eu faço tratamento, e de 2 em 2 meses eu tenho que estar em Salvador. Não estou indo agora porque, graças a Deus, eu consegui um psiquiatra aqui, pelo SUS, que tem me acompanhado. Mas de 2 em 2 meses eu vou a Salvador. E eu não soube de algum movimento que teve. Se teve, eu não soube aqui em Barreiras. E quando o senhor desceu lá para a Praça dos Três Poderes, quanto tempo o senhor ficou lá? Que horas o senhor saiu de lá? Para onde foi? Se voltou para o acampamento? Se foi para outro lugar? Eu queria que o senhor descrevesse a tarde do sábado. O que é que o senhor fez? Eu cheguei... Gente, olha a nossa querida Ale Rocha, maravilhosa. Saudade de você, querida. Um beijo. Olha, a Ale Rocha deu uma assinatura de presente pro canal, gente. Quem recebeu foi o Gustavo Gozzi Cândido de Oliveira. Um beijo. Ale, beijo, querida. Do dia 8. Eu cheguei lá na praça umas 3h40 para 4 horas da tarde. Lá eu vi muita coisa, presenciei muitas coisas que às vezes a imprensa não falou ainda, mas eu presenciei. Nós chegamos lá por volta de 3h40 para 4 horas e eu fiquei até às 17 horas, quando eu vi que o negócio estava feio mesmo, que foi... Mas ele disse que não tinha visto nada, não viu nem as bandeiras, não viu nada. Gente, ele mudou o depoimento, é outra pessoa que está depondo. Ele mudou tudo. Foi feio. Excelência, eu vim saber de toda aquela bagaceira que fizeram dentro dos prédios, eu vim saber depois de 2 meses, porque eu fui preso 4 meses. Porque lá, no pátio, botaram uma televisão, e aí nós vimos ver o que de fato aconteceu. Porque até de antemão não sabia. Eu sabia assim, através de meus advogados que falavam, rapaz, quebraram tudo. Eu digo, doutor, quebraram tudo lá, quebraram tudo. Mas aí eu não sabia, passei 2 meses sem comunicado. O único comunicado que eu tinha era com o advogado. Preocupado, minha família preocupada, mas eu não tive contato. Olha, as coisas que eu fiz, o meu envolvimento lá, 2 senhoras, carreguei no braço, 2 senhoras que estavam mal, passando mal, botei no braço com um joelho doendo, minha coluna doendo, esqueci esse detalhe, levei para SAMU 2 senhoras, levei para SAMU uma garota, mais ou menos seus 14 anos, 13, 14 anos, quando, de repente, eu estava ali perto daquela... esqueço o nome ali. Mas espera um minutinho só, seu Antônio, que acho que já está fugindo um pouco da pergunta. Ele começa a ficar um pouco mais confuso. O que mais, doutora? Tem mais perguntas, Alexandre? Então passo para a defesa. Gente, o juiz interrompeu bem na hora que ele estava falando, acho que estava perto dos prédios. Por favor. Doutor defensor, tem perguntas? Sim, então sim. É tipo assim, tá muito confuso. Pois não. Ele acabou relatando aqui que viu algumas coisas acontecerem. Você poderia relatar essas coisas que ele viu acontecer lá? Direto, pode responder, seu Antônio. Sim, doutor. Há uma coisa mais
eu acho assim, vou usar um termo terrível que eu vi, foram três ali sim, bandidos, que entraram por trás do STF. E tem uma filmagem, procurei essa filmagem na internet para mim, para trazer para o advogado mostrar para os senhores. Entrou três, quebraram o vidro de trás do... Mano, ele viu os caras entrando no STF, então ele tava lá. Por que tomou 1 ano? Errou. O STF errou. A Procuradoria errou. Era pra ter tomado 14. Eu acho que é o STF, eu não tenho muita... Mas eu creio que sim, que é o STF. E atearam fogo na sala. Três caras vestidos em roupas pretas. Só que quando a polícia chegou, que bateu, e a gente, rapaz, tá todo mundo gritando na parte de cima, que ele estava na parte de cima, gritando, rapaz, não faz isso, todo mundo gritando, muita gente gritando. Eles correram em direção da gente, nós seguramos os três, um conseguiu fugir. Cara, ele tinha falado que não tinha participado de nada, que não viu nada, que foi gaiato no navio. Agora o cara já tava pique lutando lá no negócio. O cara tava lutando. O cara tava perto do prédio do STF. Viu infiltrado, fez tudo. Gente, por que 1 ano? Não entendi. Por que 1 ano? Erraram. Tá errado isso aí. Um conseguiu fugir, 2 nós entregamos à patrulha que estava chegando de reforço. 2 meliantes, 2, aqueles sim, eram bandidos, e a pessoa que cometeu aquilo é bandido. E aí entrou o pessoal que estava do movimento para tentar apagar o fogo da sala. Para tentar apagar. Mas se ele viu fogo dentro de uma sala do STF, gente, eu não tô entendendo. Ele tá em outro. É outro evento que ele tá falando? Se ele viu apagarem o fogo dentro da sala do STF, ele entrou nos prédios. Claro, Vossa Excelência, eu vou dizer para o senhor, eu vi coragem naqueles 2 homens. Eu vi a filmagem, não tirei essa filmagem. E eu vi eles tentando apagar aquele fogo. Quando de repente chega a polícia e nós lá de cima gritando, não, são esses não. Os caras já foram pegos aqui. E aí um deles desceu e tinha uma van naquela parte de trás do STF, numa pista, que entrou e um desses entrou na van, estava parada e a van deu destino. E esse foi um dos detalhes mais terríveis que eu vi. Mais terríveis e aqueles 2 rapazes que tentaram apagar aquele fogo. Gente, ele confessou que foi até os prédios. Ponto. Réu confesso dos prédios. Não, peraí. Não, peraí. Eu vou entrar no processo dele aqui, peraí. Quer falar mais? Pode falar mais. Tem um fato também, Vossa Excelência. Me passei aqui agora na mente, que eu estou assim, meio tomando medicação, fico meio... Deixa eu ver... eu não estou me recordando da menina. Não estou me recordando. Me passou aqui na mente. Doutor? Eu gostaria de saber deles, eles que conseguiram pegar 2 dessas pessoas, aos quais ele afirmam serem bandidos. Com certeza. Peraí. Ele entregou os mesmos para a polícia e se ele sabe o que aconteceu com esses 2. Vossa Excelência, não sei. Não sabemos. Nós entregamos a patrulha que estava chegando no momento de reforço, né? De reforço. O destino foi o quê? Foi tipo o STF. Eu acho que é STF. Eu não tenho assim muita familiaridade com a Praça dos Três Poderes. Mas eu acho que no STF, quando essa guarnição passou, aí veio essa guarnição entregou 2. Um fugiu, conseguiu sair das mãos da gente. E esses 2 foram em direção ao STF. Tem essa filmagem na imprensa. E eu não arquivei, não tirei para trazer essas imagens. Entendeu? E esse negócio de associação, não conhecia associação. Porque, doutor, Vossa Excelência, dia 12 de novembro, eu estava em Salvador, cheguei em Salvador dia 6 de novembro, para o nascimento de um filho meu e uma consulta médica, um neto meu, e uma consulta com minha psiquiatra, tá? Eu tenho os documentos em mãos, trouxe os documentos, vou passar para o advogado, as datas certinhas de quando ela me deu o laudo que eu tenho também da psiquiatra, tudo isso. Tá certo. E esse... mais, doutor?
Se ele conhecia as pessoas que estavam lá? Nenhuma. Só os que foram comigo, uns 4 ou 5 que foram no ônibus que eu fui. 4 ou 5 pessoas que foram comigo no ônibus que eu fui. Lá em Brasília não conhecia sequer uma pessoa. Se ele sabe dizer. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não deram uma pena maior pra ele porque viram que tá meio confuso o negócio. Eu acho que é por causa disso, gente. Eu não tô entendendo. Quando eles chegaram na próxima ali, a Praça dos Três Poderes, se houve facilitação, se viu alguma situação onde quebraram as barreiras de proteção para que não entrassem na área da Praça dos Três Poderes. Você teve uma barreira de policiais onde estavam fazendo revista para que as pessoas adentrassem ali as Praças dos Três Poderes. Revistaram todas as pessoas que adentraram lá. Mas, quando eu cheguei, esses policiais já não mais encontravam. Mas eu vi filmagens dos policiais fazendo a abordagem, a triagem, para ver se tinha armamento, para ver se tinha alguma coisa. Mas quando eu e esses 5 pessoas chegamos, já não tinha mais esses policiais fazendo essas abordagens. Tá certo. O que mais? Se ele viu alguém... O juiz tá vendo que ele tá se enterrando, cara, o juiz acho que meio que deixou passar, porque viu que o cara tá muito estranho. Armado ou alguém ser preso armado no dia 8? Vossa Excelência, não. Não vi nenhum armado, nenhum conduzindo o rojão, bomba, essas coisas. Não presenciei armamento de fogo nenhum. Muito pelo contrário. Aliás, teve um policial que ele foi até liberado pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, porque ele não chegou até Brasília. Mas ele estava com a arma que era de uso dele mesmo, dentro de um caixote, mas ele não chegou a Brasília e o ministro Alexandre de Moraes liberou. Foi o único desses que foram liberados antes de qualquer Gente, que doideira! julgamento. Eu acho que ele não filmou nada. Não tem prova nenhuma. O ministro liberou ele. Só foi esse fato que eu tive conhecimento. Eu não vi, mas eu tive conhecimento. O senhor presenciou, quando chegaram à Praça dos Poderes, as pessoas cantando alguma palavra de ordem, falando alguma palavra de ordem, ou se estavam cantando hino nacional, alguma coisa assim? Não deu, Excelência, não dava para ouvir nada, não dava para cantar. Muito gás, muita gente passando mal, muita gente vomitando. Gente, ele tava lá nos prédios. Gente, eu não tô entendendo. O cara tá falando tudo que aconteceu nos prédios. Ele tá nos prédios. O cara tava nos prédios. E lá dentro, muita gente já detida lá dentro já. Vi muita gente detida. Ele tava vendo as pessoas serem presas dentro do prédio. Ele tava no prédio. Detida lá dentro. Mas cântico de ordem, vamos destruir, vamos acabar. Quando eu cheguei lá, não vi, não presenciei. Eu já cheguei já bem tarde já. A invasão foi no prédio. Não, eu já li a sentença dele, não tem nada, só tá dizendo que ele foi preso no QG, e como ele foi preso no QG, artigo 286, artigo 288. Só isso, e que não tem nenhuma outra prova, não tem nada. Eu tô tentando achar aqui no processo dele, tô tentando achar se teve perícia de celular, mas acho que também não teve. Os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, tá? Então eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor viu, ou no dia, ou logo após, informações, ou o senhor literalmente viu, se alguns policiais mandavam que as pessoas entrassem dentro dos prédios? Entrassem, na verdade, entrassem dentro dos prédios. Não, Vossa Excelência, não vi nenhum pedido de policial pedindo para que a multidão ou alguém entrasse. Não presenciei nenhum desse fato. Tem mais ação. Bom, então encerramos o interrogatório da ação penal 1207. Agradeço os defensores pela participação. Agradeço também seu Antônio, que ficam a partir de então dispensados, tá bom? Boa tarde. Gente, é o seguinte, esse cara levou um boi
Porque é o seguinte, não tem nenhuma materialidade, né? Não tem vídeo, não tem foto do cara, não tem nada, né? Mas o cara ali meio que réu confesso, né? Muito estranho, só que ele faz tratamento psicológico. Eu não sei o que aconteceu, gente, mas o que aconteceu é que todo mundo viu aqui comigo que ele tava na Praça dos Três Poderes e viu detalhes que só poderiam ver, pessoas que poderiam ver esses detalhes seriam as pessoas que estavam ali, dentro ou pelo menos ali do lado do prédio. Muito estranho, tá? Ele foi condenado, não fizeram a NPP com ele, ele foi condenado, vai ficar 1 ano aí sem poder acessar a rede social, 1 ano em restritiva de direitos, tal, pagar multa, né? Foi condenado. Mas, gente, esse aí era pra ter tomado 17, saiu de graça, tá? Eu quero mandar um beijo aqui pra Mira Souza, que também é uma querida, tá? Ela falou assim, ele entrou nos prédios. É o que parece, né? Mas não tem prova dele ter entrado nos prédios. Eu, pelo menos, não tô achando aqui. Eu não tô achando nenhuma petição da Polícia Federal. Deixa eu ver aqui. Tô tentando achar aqui alguma petição, mas não tem. Não tem nenhuma petição aqui. Mostrando coisas do celular dele. Só tem a certidão de julgamento, que ele tomou aqui 1 ano de cadeia, mais um monte de multa. E tá de tornozeleira.